Olá pessoal, bom dia. Dom André novamente aqui no canal e eu queria comentar o vídeo que saiu hoje, né, do canal do Pai Márcio Caim, né, o Band Boa. Gosto muito daquele canal, um abraço Pai Márcio. E tenho assistido ultimamente bastante seu canal, tá? Já assistia, mas nessas férias acabou sendo muitas as playlists para os meus afazeres aqui, cuidar de planta, mini reforma dentro de casa, enfim, essas coisas, né? E aí o vídeo do Pai Márcio Caim hoje, ele estava respondendo uma pergunta, né, de uma moça que mandou, falando que uma pessoa, né, falou que, o preto velho do meu pai de santo falou para eu ir pro kardecismo porque eu tenho que me desenvolver lá, né? E aí eu achei muito legal e muito assertiva a resposta do Pai Márcio, né? Quando ele diz que se fosse isso lá na década de 80, né, talvez até 90, enfim, né? Que ele até se resignaria e diria, ok, tudo bem, vai, né? Mas ele falou, né, e eu concordo plenamente com ele, né? Mas eu vou trazer outras contribuições do meu ponto de vista sobre essa temática, né? E ele lembra que a Umbanda não é mais uma religião que depende de doutrinas externas, né? A Umbanda ela tem um compêndio de doutrinas próprias, né? A Umbanda não é mais uma religião que depende um pouco do espiritismo daqui, um pouco do candomblé daqui. Recebemos essas influências, temos sim todas essas influências, acho que a gente tem que deixar bem claro sim, do que vem, da onde vem. É importante sim a gente saudar os nossos mais velhos, mas é importante dizer que temos sim um caminho próprio, né? E eu quis comentar esse vídeo porque é aquele tipo de coisa, né? Foi ouvindo esse vídeo do Pai Márcio Caim, né, e assistindo, que eu estava refletindo sobre a importância do autoconhecimento para quem está seguindo um caminho, né? Porque é aquele tipo de coisa. Não é necessariamente que porque você tem habilidades de mediunidade de cura, que você tem um bom passe, que você, sei lá, teve uma iniciação de reiki antes de entrar na Umbanda, que foi o meu caso, né? Eu me iniciei antes no reiki, depois eu fui pra Umbanda, e uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas no meu caso tem, porque o meu mestre iniciador de reiki, que é o Pai Luiz, um abraço Pai Luiz, ele também ele é pai de santo e foi meu primeiro pai de santo também. Então, neste caso tinha uma ligação, mas não necessariamente porque a Umbanda tem um reiki, não, né? Mas eu tô trazendo esses elementos porque é isso. Às vezes a gente fica achando na nossa cabeça que a Umbanda, ela mas é porque, por exemplo, né, no terreiro onde eu sou filho. Mas o conteúdo todo quem passa são as mães que vão passando, não é uma aula específica, a pessoa vai aprendendo conforme vai fazendo. Sim, porque essa é a forma dos antigos, né? Se a pessoa quer conhecimento, isso não é nenhum impeditivo, busque conhecimentos. Conversa com os seus mais velhos e pergunta qual você indica, o que você acha. Conversa com aquele que você sabe que gosta de estudar, pergunta o que você acha. E aí vocês vão trocando figurinha. É importante a aula de teoria? Mas ela não é necessariamente, como eu posso falar, não me taquem pedra, porque vocês estão vendo aqui minha biblioteca, né, gente? Mas ela não é a condição fundamental para você conseguir realizar um trabalho mediúnico. A gente tem que sempre lembrar dos mais velhos. Tem que lembrar Tata Tancredo. Sim, ele aprendeu com os mais velhos dele, né? A gente tem que lembrar de outros que vieram muito antes. Luzia Pinta, né? Enfim, muita gente que veio antes da gente, né? E eu estou fazendo questão de pegar referenciais negros, de pessoas que vieram de cultos afros mesmo, afro-indígena. Então se a gente pega essa galera, não tinha livro, porque, né, Pai Tata Tancredo, ele não era tão alfabetizado assim, né, a gente sabe que ele não, né, os livros que ele escreveu foi com o auxílio de outras pessoas, né, acho que o Lord Byron, enfim, tinha uma galera ali que assessorava o Pai Tata Tancredo, mas é isso. A Luzia Pinta, então, que é muito mais antiga, então, não sei nem se lia, mas ficou famosíssima na época dela, fazendo a macumba que a gente vê hoje em dia.
atendendo as pessoas, recebia as entidades, trabalhava com a marafa, trabalhava com fumo, fazia as macumbaiadas toda, recebia sim, né? E não sou eu daqui, desse meu status de privilégio, de homem pardo, vamos chamar assim, pardo indígena, que eu vou querer ficar apontando o dedo pra ela e isso e aquilo outro. Não me diz respeito. Foi o caminho que ela fez e eu louvo, referencio e abaixo a minha cabeça. Mas é isso. Tô falando sobre tudo isso porque a gente precisa saber quem nós somos. Nós precisamos entender qual é o nosso caminho. É muito melhor, às vezes, até do que a gente esperar que um guia diga para a gente qual é o nosso caminho que a gente tem que fazer. Nos sentimos, às vezes, perdidos? Sim. Os guias podem dar, às vezes, um apontamento sobre o nosso caminho? Com certeza, que é para isso que muita gente vai no terreiro. Mas a responsabilidade do nosso caminho é nossa, é apenas nossa. Não é do guia, não é do Exu, não é do Preto Velho, não é da Pombagira, não é do Caboclo, enfim, né? Então eu estou tratando todos esses temas porque, assim, se a pessoa entende, olha, eu gostaria de entender mais sobre essa questão de energias, enfim, né, dos passes, das coisas, cara, tem uma literatura vasta, né, umbandista e não umbandista, principalmente não umbandista, que fala sobre esse tema. Você quer entender sobre os centros energéticos, os chakras, você vai estudar na matriz teosófica, você pode estudar na matriz espírita também. Precisa frequentar um centro espírita? Não. Assim, eu nunca pisei num trabalho de espiritismo nessa minha vida. Nunca pisei, nunca pisei. E assim, falo isso porque acho que é muito importante falar, né? As pessoas falam assim, ah, não. E é muito engraçado, né? Quando eu comecei na Umbanda, tem um irmão, o Tico, um abração, Tico, querido. O Tico, ele me falou uma vez que estava fazendo uma reforma lá no terreiro, né? Ele me falou certeiro, ele dizendo que ele tinha certeza que eu vinha do espiritismo. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, porque você tem bastante conhecimento. Eu falei, cara, mas uma coisa não quer dizer, né? Aí ele ficou pensando, né? E eu também fiquei um pouco reflexivo. Eu pensei, nossa, talvez, acho que só são reconhecidas as pessoas que sabem, aqueles que, né, que são validados por terem participado do espiritismo. E não necessariamente. Quem quer aprender, vai conversar com o mais velho, vai pegar referências, se quiser vai pegar a leitura assim, aí tá aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, gente, de frente aqui pra Alexandria, porque é isso. Tem aqui uma parte aqui, ó, tá cheio de coisa aqui, de ocultismo, de bruxaria, de astrologia, tem coisa de espiritismo pra caramba também, tem coisa sim de espiritismo sim. Mas tem muita coisa de macumbaria, tem muita coisa de magia de outras linhas, então... Estou tratando sobre isso porque é importante a gente saber quem nós somos. É tão simples assim? Não, não é tão simples assim. Só que é o que eu estou falando. Para obter conhecimento eu não preciso ir no lugar X necessariamente. Eu não estou desvalidando para o médium de Umbanda a importância fundamental dele participar de um terreiro. E aí eu vou colocar por quê? Porque na Umbanda o local do aprendizado é no terreiro. Você pode até ter sim uma boa bagagem teórica, porque você vai num dia do desenvolvimento que é específico, é em separado, é uma coisa. Só que, acreditem meus caros, tem um professor de Sociologia, eu falo tenho, porque ele até hoje é muito querido, né? Professor Luiz Fernando, um abraço Luiz Fernando. Não sei se você vai ver esse vídeo um dia, mas enfim, né? Ele dizia, né, quando eu frequentei as aulas dele, ele dizia que a profissão ela entra pelos dedos. E por mais que a gente entenda que a mediunidade de Umbanda ela não é uma categoria assalariada, né, ela não é uma profissão de ganhar dinheiro, mas ela é sim uma, como eu posso falar, ele é uma função social e é uma função que vai entrar pelos dedos. Ou seja, vai ser botando a mão na massa, fazendo. Você só vai saber fazer um ebó de Oxalá se você fizer um ebó de Oxalá. Você só vai saber o que é um ebó de Oxalá se você pisar num terreiro. E aí você vai aprender a fazer um ebó de Oxalá. Você só vai saber como é a sensação de quando você incorpora a X entidade se você pisar no terreiro. Porque é o terreiro, esse local de vivência coletiva, que vai sim fundamentar o que você pratica, o que você sabe, o que você não pratica. É o terreiro que valida.
Na Umbanda é o terreiro que valida, né? Então eu tô colocando assim porque é importante sim a gente entender o que a gente é, quem a gente é e o que a gente busca, né? Nesse mesmo vídeo do Pai Márcio Caim eu achei muito legal que tem muitos comentários interessantíssimos, né? De gente que faz a menção a por ter pisado no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, e que como a pessoa do vídeo que tinha mandado a pergunta tinha se indicado de que fosse para o espiritismo, mas de novo, se trata para mim de uma idealização do senso comum. O senso comum entende que porque os espíritas leem bastante, de fato, costumam ler mesmo, né? A maior parte das pessoas, eles indicam bastante que as pessoas leiam, que essas pessoas têm mais conhecimento. E às vezes a pessoa só lê o romance mediúnico. Mas se tem esse senso comum, esse entendimento de que a pessoa tem mais conhecimento. E eu sempre venho e relembro que a teoria, ela existe para justificar a prática. Se a teoria que você desenvolveu, ela não justifica a prática, ela é apenas teoria. Né? Então eu acho que a teoria, sim, ela tem essa necessidade de ser validada por uma prática. Sim. Então vamos lá, vamos ser práticos. Porque, de novo, não adianta nada eu pegar e ler tudo isso aqui. Dizia a minha professora querida também, Fernanda Zanini, né? Agora assina como Fernanda Zanin. Ela sempre falava que não adiantava nada a gente ter um bom cabedal de conhecimento, ler tudo isso aqui, só para botar na minha estante e falar, eu li. Tá, mas e aí, você praticou o que com isso? O que você fez com esse conhecimento? Enfiou embaixo aqui do braço aqui e guardou? Então, é isso, gente. Conhecimento é muito importante, sim. Conhecimento você não vai achar apenas num lugar no X, no YZ. Ao contrário, às vezes a gente tem que entender que os nossos guias, às vezes eles dão dicas importantíssimas pra gente, através das sincronicidades, dos acasos que não são acasos, e a gente vai entendendo o que o nosso guia quer, o que os nossos mentores querem, o que eles desejam que a gente absorva. Se é pra gente aprender sobre as tradições dos povos ciganos, a gente vai saber dos povos ciganos, vai procurar saber. Até porque é importante a gente lembrar, gente, né? O senso comum, ele é muito complicado. Eu não estou aqui exatamente com o livro aqui exatamente aqui. Prometo que depois eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o livro que eu estou lendo aqui do Gramsci, né? E ele tinha uma citação muito boa falando sobre o senso comum, sobre o senso comum ser um destruidor de sonhos. Eu acho que a menção era essa, né? E sobre sonhos também, mas também sobre outras coisas. Porque é isso, a gente sonha, a gente... E aí o senso comum vem e destrói. Mas aí o senso comum também destrói também o que é o importante, que é o fundamental, na minha opinião. Porque se você se vai só pelo senso comum e você não procura fazer o seu caminho com a sua intuição, com o seu chamamento, você está só seguindo o comportamento de manada. Então, pessoal, é isso. É muito importante sim, a gente adquirir conhecimento. Não vamos achar que apenas as formas eurocentradas de conhecimento são as fontes válidas e cabíveis, não. Mas também não tenham vergonha se vocês recorrerem também. Ah, mas eu sou de uma umbanda afro-indígena e eu não... Cara, se você não tem afinidade com conhecimento que vem dos Rosa Cruz, das linhagens teosóficas, é direito seu. Acabou. Mas se você está entendendo que tem um chamamento para você aprender sobre aquilo, vá aprender. Não se prive. Né? É muito importante a gente, de fato, sim, se conhecer, para a gente se entender no nosso caminho, mas principalmente não ficar seguindo somente o que os outros falam. Porque senão a gente é apenas um bom obedecedor. Né? Será que realmente é isso que a gente veio para ser? Será que é isso que os nossos antepassados, nossos ancestrais desejam da gente? Eles desejam que a gente seja apenas um bom seguidor? Será que é só isso mesmo? Então acho que é isso, pessoal. Fiz muitas divagações, muitas reflexões, mas, de novo, é importante que a gente aprenda aquilo que nossa intuição está indicando que a gente vai aprender. Né? Então, quero aprender sobre o tarô, eu vou aprender sobre o tarô. Quero aprender sobre o baralho cigano, eu vou aprender sobre o baralho cigano. Ah, eu entendi que eu preciso aprender a lidar com as energias porque eu sou médium de transporte.
o guia me disse isso e eu estou percebendo que eu sinto. Vá conversar com a sua mãe, com o seu pai de santo. Mas principalmente, busque conhecimento, se possível, pegando sempre sim as orientações dos mais velhos. Tá certo, pessoal? Busquem conhecimento, mas de novo, não se coloquem nas caixinhas. É muito importante que a gente não fique se forçando a caber nas caixinhas, porque senão a gente não faz o principal, que é absorver o conhecimento e processá-lo. Tá certo? Ficou claro? É isso, gente. Fazendo só mais uma última referência, que eu sei que o vídeo já está um pouco longo, mas era importante porque fazia tempo que eu não gravava nada pro canal aqui de algo de falar de teórico também. Uma das leituras que eu estava fazendo aqui do Simas, né? Simas, um abraço. Parabéns pelo seu ótimo trabalho. E o Simas ele estava falando, numa das leituras que eu estava fazendo agora recente, sobre aqui o Atlântico ser uma encruzilhada. Porque tem um conhecimento que vem de África e que veio para cá, e que quando chegar aqui, ele cruza. Na encruzilhada ele cruza com outra coisa e ele vai gerar uma terceira coisa. E essa terceira coisa não é nem uma coisa e nem outra. Não é nem eurocentrado e nem afrocentrada. Né? E aí eu acho muito interessante porque a vida é assim. A vida ela é feita de encruzilhadas. Nessas encruzilhadas você vai confrontar o X com o Y e que talvez você, neste confronto, você vai perceber que gerou um terceiro, que é uma síntese. E aí isso a gente está falando de dialética. Só que se a gente traz para a tradição afro-ameríndia, a gente está trazendo como a tecnologia do cruzamento, do cruzo, da encruzilhada. Então, nessa forma dialética, nessa forma da encruzilhada, você vai cruzar um fulano com o outro e aí vai sair um outro caminho. Certo? Então é isso, pessoal. A gente precisa trazer mais desses saberes, né? Dessas formas de viver e não somente aceitar porque aquilo é assim, 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 assado. Dentro daquele contexto, sim. Talvez no outro, não. Tá certo? Então é isso. Fica gravado aqui essa reflexão sobre o vídeo do Pai Caim. Você viu, já gerou quase aí, nossa, quase 18 minutos. É isso, um saravá fraterno a todos. Uma ótima segunda-feira. Que Orixá Exu abençoe a todos, nos abençoe e que os nossos guias, alguns chamam de catistas, né? Eu gosto de chamar de compadres, comadres, ou como eu aprendi com uma senhora do Rio de Janeiro, os nossos parentes. Que os nossos ancestrais, que estão encantados na forma de Exus, pombogiras, malandros, malandras, que eles nos abençoem, que eles nos tragam muito axé, que eles nos tragam muitas ideias de cruzo e principalmente que nos tragam as oportunidades de troca. Tá certo? Saravá a todos e uma ótima segunda-feira.